Pessoal, uma palavra sobre o que me parece ser uma onda antipetismo tomando grande volume e uma breve palavra sobre a possibilidade da candidatura Jair Bolsonaro, beneficiada por essa onda antipetismo, conseguir liquidar ou não a fatura já em primeiro turno. Muitos de vocês vieram aqui comentar, muito bravos comigo, aliás, dizendo como assim você, William, não acha possível que a coisa seja liquidada no primeiro turno. Em primeiro lugar, minha função aqui não é torcer, não é manifestar minhas simpatias, mas tentar trabalhar com o que eu considero dados objetivos da realidade. Não se pode descartar, evidentemente, a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro em primeiro turno. Porém, o que muitos anos de estatística nos permitem afirmar é que a quantidade de votos que ele precisa adicionar aos que ele evidentemente já possui é de tal magnitude que a possibilidade de vitória em primeiro turno não pode ser descartada, porém, a probabilidade de que isto aconteça não é das mais altas. Eu trabalho, na medida em que eu posso, com dados que eu identifico como dados racionais da realidade, não é torcida a favor ou contra. Dito isto, vamos ao assunto. A onda antipetismo está crescendo e ela se revela nos últimos números das pesquisas. Essa onda antipetismo explica bastante coisa do que aconteceu nas últimas 72 horas, pelo menos. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar como parte desta onda antipetismo o pouco efeito que as manifestações aglutinadas em torno da hashtag Ele Não tiveram depois do sábado. Não é pouca coisa, uma manifestação convocada por mulheres, reuniu um monte de gente nas ruas, porém o efeito em termos de prejuízo à campanha de Jair Bolsonaro foi pequeno. E isto me parece por conta da onda antipetismo. Não importa o mérito, a motivação e como que as mulheres que resolveram ir às ruas protestar contra Jair Bolsonaro decidiram fazer o movimento, o fato é que a percepção, em política a percepção é a coisa mais decisiva, o fato é que a percepção do público em relação a esse movimento é que era um movimento associado de uma forma ou outra a partidos de esquerda, portanto o PT, portanto o pouco impacto que essas manifestações parecem ter tido nas intenções de voto em relação ao candidato do PSL. Da mesma maneira, é o antipetismo que me ajuda a entender como o eleitorado relevou algumas bobagens extraordinárias pronunciadas por integrantes da campanha de Jair Bolsonaro nos últimos dias. As bobagens em tempos normais teriam causado enorme dano a qualquer candidatura e a da Bolsonaro em especial. Porém, o público mobilizado por essa onda antipetismo, difusa e enorme, releva até mesmo bobagens ditas por integrantes da campanha. Não é à toa que eu disse em alguns vídeos atrás que o maior adversário de Bolsonaro era ele mesmo, em termos de falta de controle sobre o que muitos dos integrantes da candidatura dizem por aí. Outra explicação que o antipetismo nos fornece é sobre, até agora, o fracasso da candidatura Ciro Gomes. Eu mesmo vim aqui várias vezes achando que Ciro Gomes teria uma performance um pouco melhor. Porém, o público não o entende, embora ele tenha se esforçado, como um candidato anti-PT suficientemente antipetista. Ao contrário, boa parte do eleitorado encara o Ciro como uma força que eventualmente seria aliada ao PT e ao petismo. Outro aspecto importante da onda antipetismo é a rápida subida da rejeição ao candidato indicado pelo presidiário, a Fernando Haddad / Lula. A ideia por detrás que acabou se fixando em cima da figura de Fernando Haddad, do ponto de vista dos marqueteiros do PT, foi muito ruim. O Haddad se fixou não como uma personalidade própria até agora, mas como um preposto de alguém. É óbvio que Lula tem uma enorme popularidade e a gente está constatando a capacidade dele de transferir milhões de votos. Não se deve duvidar jamais de um fator político dessa relevância. Porém, o fato do Haddad se apresentar sempre, até nos debates, como uma espécie de porta-voz,
de preposto, de poste, de fantoche, aí vocês põem o adjetivo que vocês quiserem, do ponto de vista do impacto no público não tem sido positivo como se esperava, ao contrário. O Haddad surge simplesmente como uma pessoa sem personalidade própria. E isto, subjetivamente, o eleitorado sente e o rejeita. É o que aconteceu, o fenômeno mais interessante das últimas horas é a rápida subida da rejeição de Haddad. Há mais um aspecto interessante na campanha antipetismo e tem a ver com o fato do juiz Sérgio Moro ter levantado parte do sigilo sobre a delação feita à Polícia Federal pelo homem que foi o homem de confiança de Lula e de Dilma e da cúpula do PT durante muitos anos, o ex-ministro Antônio Palocci. É devastador o que tem ali naquelas delações, embora seja mais do mesmo, não tenha enorme surpresa em relação ao seu conteúdo, a gente já tinha uma boa ideia do que foi essa organização criminosa e como ela se apoderou do aparelho de Estado com o propósito de se eternizar no poder. Porém, no momento em que esse sigilo foi levantado, ressalta e reafirma na onda antipetismo a ideia de que é necessário impedir que esse grupo volte ao poder, não importa como. Não importa como significa, alguém tem chances de bloquear a subida ou a volta ao poder desse grupo, então esse alguém merecerá a minha atenção. Esse fenômeno está acontecendo no eleitorado e é evidente que beneficia Jair Bolsonaro. Foi uma falta de leitura, sobretudo do PSDB e de Alckmin. Alckmin nunca foi encarado como um verdadeiro adversário do PT, pelo fato, sobretudo, do PSDB ter sido, no final, carimbado pelo eleitorado com o título "É parecido com o PT". No fundo, nunca foi oposição ao PT. Esta percepção do público em relação ao PSDB, um partido importante, um partido forte, um partido com raízes ideológicas, é que explica boa parte do fracasso de uma candidatura que teve à disposição os meios talvez mais fortes quando a gente trata das formas tradicionais de luta político-eleitoral no Brasil, televisão e dinheiro. Por último, o fato do sigilo ter sido levantado no momento em que foi levantado por Moro da delação de Palocci, que é devastadora, evidentemente precisa ser comprovada, mas na política divulgar uma coisa dessas é devastador para qualquer candidatura, como está sendo devastador, já as pesquisas indicam, para a tentativa da ex-presidente Dilma Rousseff de se eleger como senadora por Minas Gerais. Isso significa que a justiça está apoiando uma candidatura em detrimento de outra? É um pouco pior, eu acho. A justiça brasileira está politizada há muito tempo, e o Supremo em particular. O que nós assistimos nos últimos tempos, particularmente de uma semana para cá, foi uma cisão dentro do Supremo exatamente naquela linha. O que um ministro acha que é o eco do que ele faz nas redes sociais e o que um outro ministro faz pelo que ele acha que são as suas lealdades políticas. Por exemplo, Ricardo Lewandowski, encarado até por alguns dos seus pares no Supremo como um homem indicado pelo PT e com lealdades políticas ao presidiário Lula. A gente vê pelo outro lado, por exemplo, o presidente do Supremo, Toffoli, assumindo posições que deixam o PT muito surpreso, porque afinal de contas Toffoli tem uma velha ligação com o PT, porém hoje com um assessor especial que foi o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, o general Fernando Azevedo, um homem de cabeça política, a gente vê o Toffoli tentando, na medida do possível, evitar uma briga ainda pior dentro do Supremo, quando um outro ministro, Luiz Fux, barra uma tentativa do Ricardo Lewandowski de permitir que o Lula interferisse de alguma forma no debate político-eleitoral através de uma entrevista. Há princípios por detrás aí preocupantes. Quando a justiça racha da maneira como a justiça brasileira está rachada em torno de eixos políticos, isso nunca é bom para o funcionamento das instituições. Mas aí entra a onda antipetista sobre a qual eu queria falar. Hoje, se for para prejudicar o PT, todo mundo aplaude. Eu posso entender essa atitude.
Eu posso entender muito bem, depois de tudo que se sabe que foi esse período de domínio desse partido, como que muita gente, a maioria dos brasileiros, eu me arrisco a dizer, não quer ver mais essas figuras, essa forma de governo de novo no poder. Porém, eu sou, como homem de princípios, obrigado a dizer, a justiça politizada nunca é bom para a democracia. A gente aplaude hoje quando interferências de membros do judiciário prejudicam o PT. A gente acha que o PT merece isso. A gente fica contente com isso. Do ponto de vista dos princípios de funcionamento do Estado de Direito, não é bom. Os tempos que nos aguardam pela frente não vão ser tempos fáceis. Muito obrigado, até o próximo vídeo.